Boa noite a todos e a todas. Para ingresso à plataforma virtual, cada participante deverá colocar o seu nome completo no chat da transmissão ao vivo, pois a emissão do certificado será baseada nessa informação. Fica sob a responsabilidade do participante o devido preenchimento, sendo vetada a reemissão de certificados com nomes declarados como errados ou incompletos. Perguntas poderão ser dirigidas aos nossos painelistas através do chat. Neste momento, senhoras e senhores, daremos início a este webinar. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o 4º dia do seminário LGPD na Saúde Digital, com o tema Crimes Cibernéticos na Saúde Digital e Consequências, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Olá, boa noite a todas e todos. Eu vou fazer uma rápida autodescrição para aqueles que não podem me ver. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelo branco, preso, estou com um blazer branco, um vestido preto. No meu fundo eu tenho a minha mesa de trabalho, aqui da OAB, e a minha bolsa e a porta ao fundo. Olha, é uma pena, é com dor no coração que eu só vou fazer a abertura desse evento, porque, imagine, ainda mais falando de crime, né, que é a minha praia. Então, ficou aqui condoída, infelizmente eu tenho outro compromisso, mas queria muito estar aqui, desejando a todos e todas um ótimo evento, um tema atualíssimo, e segundo eu estava aqui ouvindo do Solano, até profético, né? Porque coisas que a gente pensa que são ficção científica e começa a falar nesses temas, de repente a gente vê que estão acontecendo e o futuro chegou e o futuro é agora, e a gente, como operadores do direito, temos que ter um instrumental teórico até para refletir sobre essas questões, para nos antecipar a elas, para dar soluções a esses conflitos tão novos, né, que não conhecíamos aí há 10, 15, 20 anos atrás, mas que hoje fazem parte dessa realidade. Então, eu acho de verdade que com esse tipo de evento, dessa comissão super ativa e super antenada, a OAB cumpre o seu papel de estar na ponta de lança da inovação, na ponta de lança da qualificação dessa nova advocacia. E quando eu falo jovem advocacia, para ser jovem não tem que ter idade, tem que ter coração, disposição para aprender coisas novas todos os dias. Então, acho que é muito bem-vinda essa iniciativa, e como eu disse, depois eu vou ver a gravação, porque me interessa muito. Eu e o Léo Sica, quando vimos que o tema era esse, crime cibernético, puxa vida, é a nossa cara. Bom, é isso. Vou devolver a palavra desejando um excelente evento para todo mundo. Gente, muito boa noite. E para conduzir o referido painel, anunciamos a doutora Amanda Martins, advogada e mestre em Direito pela USP. Doutora, a palavra é sua. Uma ótima noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui hoje e, principalmente, ter tido a presença da nossa presidente, Patrícia, aqui para fazer a abertura. Estou muito honrada com essa oportunidade e com a presença de todos vocês aqui para discutir um pouco sobre proteção de dados na saúde. Hoje é o penúltimo dia do seminário LGPD na Saúde Digital. Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada, sou mestre pela USP, eu fiz meu mestrado a respeito de transferência internacional de dados pessoais e também já publiquei diversos artigos e livros, inclusive, sobre esse assunto específico da proteção de dados na saúde. Também vou fazer minha autodescrição aqui, e também um elogio à acessibilidade da OAB e um agradecimento à Educalibras por estar fazendo a tradução e acessibilidade desse evento. Eu sou uma mulher de 30 anos, branca, de cabelo moreno, enrolado, e uso óculos. No momento não estou de óculos, mas
Com licença, inclusive, porque, né, a idade chega para todos. É um grande prazer, então, estar aqui. Eu vou passar a palavra à nossa primeira palestrante de hoje, é a doutora Raquel Santoro. Ela é pós-doutoranda em Direito Internacional pela USP, mestre e doutora em Direito Constitucional pela USP, além de uma colega muito querida e brilhante. Então, seja bem-vinda, Raquel, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Amanda, obrigada pelas palavras. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui e falar para vocês hoje, agradecer o presidente da nossa comissão, o doutor Solano, que é uma pessoa maravilhosa, um profissional brilhante, genial, diferenciado e, acima de tudo, meu amigo querido do coração. Agradecer a Ana Lusa, que organizou esse seminário, e principalmente ao AB por nos dar essa oportunidade de tratar sobre esse tema e dar para a gente o palco, a tecnologia e as ferramentas para que a gente possa tratar desse tema e debater essa questão que, apesar de tratar de um assunto muito importante, é relativamente nova no ordenamento, apesar de não ser nova na prática, né, no nosso dia a dia. Agradecer também à presidente, Patrícia Vanzolini, por ter comparecido hoje, ter aberto essas sessões, lamentar que ela não pudesse estar presente nesse seminário especificamente, assim como o vice-presidente, porque eles são especialistas na área e certamente teriam muito a contribuir. De toda forma, a gente organizou aqui, entre o pessoal que vai falar, um pouco um sistema para tornar a nossa fala um pouco mais interessante para todos, e ficou da seguinte forma: eu tratarei de possíveis imputações e consequências penais da LGPD, em especial na área da saúde, em âmbito nacional. O professor Solano vai trazer umas questões que são mais relacionadas a isso, mas no âmbito internacional, jurisdição internacional, no direito internacional e esses impactos. Posteriormente, a Amanda vai tratar sobre os operadores de fato de direito, o que tem muito a ver com o que a gente vai tratar, porque trata de responsabilidades e como que pode ser na prática aplicada a legislação e as consequências da legislação nesse aspecto, e vai ser complementado posteriormente pelo doutor Ricardo, que vai entrar em breve e vai falar também sobre o tema. Espero que vocês possam aproveitar e trazer também, contribuir com a experiência de vocês a respeito, apesar de que a gente sabe que a legislação tem uma vigência recente, algumas coisas a gente já pode observar na nossa prática cotidiana, e acho que a gente pode acrescentar uns às experiências dos outros. Então, eu sou advogada e trabalho bastante na área criminal, mas não apenas. E o que a gente percebe na área criminal, em termos de responsabilidade penal, é que muitas vezes ela é utilizada não apenas para você efetivamente responsabilizar por uma infração penal, mas ela é utilizada muitas vezes como pressão, instrumento de pressão corporativo, ou instrumento de defesa de direitos, muitas vezes como um elemento adicional no dia a dia do consumidor. E no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente está tratando de, hoje, um direito fundamental constitucionalmente assegurado, que é o da proteção dos dados pessoais, inclusive no ambiente digital, essa questão trouxe, hoje ela tem uma relevância diferenciada e os seus impactos, os seus reflexos no âmbito penal também são igualmente diferenciados. Então, o que a gente vai poder perceber hoje é que, apesar da nossa LGPD, que é o grande objeto desse seminário, não prever especificamente nela infrações ou tipos penais em que poderiam estar inseridas as condutas desrespeitosas da lei, o nosso arcabouço jurídico penal já traz possibilidades e tipos penais que poderiam ser utilizados para enquadrar uma conduta desabonadora da lei. Dentre esses diversos tipos penais espalhados pela legislação como um todo, eu selecionei alguns que eu acho que são um pouco mais evidentes e de modo mais e que podem ser vistos de um modo um pouco mais claro, talvez.
e pensei em conversar com vocês sobre eles de duas perspectivas diferentes. Tanto da perspectiva daquela pessoa que foi vítima daquela violação da LGPD, da violação do seu direito fundamental de proteção aos dados pessoais, quanto do ponto de vista de quem foi acusado dessa violação. A depender do ponto de vista, a gente tem que trazer elementos diferentes da lei para nos ajudar no direito que a gente está defendendo no caso, seja o da vítima da violação, seja o daquele que foi acusado de ter cometido a violação. Então, assim, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que os dados pessoais têm uma proteção especial, e além deles terem uma proteção especial em geral, a lei prevê também a existência de dados sensíveis, em relação aos quais a proteção é ainda mais importante, ela é ainda mais severa, ela é ainda mais estrita. No caso dos dados pessoais sensíveis, a lei já prevê que os de saúde estão ali enquadrados. Então, os dados de saúde, que são principalmente aqueles que a gente trata na questão da saúde, que é o objeto desse seminário, e na saúde digital, eles já são considerados dados sensíveis. O que nos leva a ter em consideração que a sua proteção precisa ser ainda mais importante do que aquela que é conferida aos dados pessoais em geral. Então, dessa maneira, a gente percebe a importância maior que na área da saúde essa proteção de dados tem. Porque os dados pessoais ligados aos dados de saúde, a informações específicas que podem trazer outras questões relacionadas a doenças que a pessoa possui, ou um histórico de saúde, ou um histórico genético, coisas nesse sentido, são necessariamente dados sensíveis, e por mais que tenha havido consentimento no compartilhamento daqueles dados, quando a gente trata de empresas de saúde ou de usuários de serviços de saúde, a finalidade do compartilhamento e da autorização para a utilização desses dados, ela é a finalidade específica da saúde, seja para tratamento, seja para pesquisa clínica, seja para situações de pesquisa científica, de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. O Dr. Solano tratou dessa questão, inclusive no artigo publicado no livro que deu origem a esse seminário, são bastante sensíveis e importantes. E o que a gente tem que levar em consideração? Além de ser imprescindível que haja, durante o tratamento desses dados pessoais sensíveis de saúde, a observância de todos aqueles princípios básicos esculpidos na Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante que haja uma política específica dentro de cada clínica ou por cada médico individual, por mais que não faça parte de uma clínica, de que esses dados sejam efetivamente protegidos sob pena de incorrer em risco de responsabilidade não só civil, em risco de responsabilidade não apenas previstas na lei. Então, não é apenas, é um risco de eu levar uma advertência pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que acabou de ser instaurada e ainda precisa se organizar e tal, então meu risco está baixo? Na verdade, não. O seu risco ele já existia antes, mas ele se tornou muito mais claro e muito mais grave com a edição da LGPD. Por quê? Porque a LGPD dispôs sobre as suas obrigações de proteção desses dados, dispôs que esses dados de saúde são dados sensíveis, ou seja, objeto de uma proteção ainda maior, e dispôs também todos os mecanismos que devem ser adotados por todos aqueles que tratam esses dados, independentemente da utilização maior ou menor que você vai fazer desse dado. Uma vez que ele foi delegado a você, que você tem a obrigação de tratá-lo, ou que você vai tratá-lo de acordo com o consentimento, por qualquer seja a finalidade, a partir desse momento, você já incorre nessa responsabilidade de proteção desses dados. E essa responsabilidade, como eu disse, além de civil, além de administrativa, ela também pode descambar para a via criminal. Eu selecionei, então, gente, alguns tipos penais específicos que podem ser invocados por aquela pessoa que foi vítima e que pode fazer uma representação, pode fazer uma representação direta na delegacia de polícia, pode fazer uma representação
no Ministério Público sobre essas violações. E aí vem até a primeira pergunta. Essa representação que ele vai fazer, como que ele vai fazer se ele não tem noção de quem é o responsável? A responsabilidade criminal, ela não se dá genericamente na pessoa jurídica. Ela tem que ser individualizada em uma pessoa física. Ela tem. Mas quando você faz a representação, por exemplo, numa delegacia do consumidor, é muito normal que essa representação se dê em nome da pessoa jurídica e dentro das investigações sobre o caso, as autoridades policiais passem a individualizar as responsabilizações dentro da estrutura empresarial. Então, por mais que a pessoa jurídica ela não vai ser responsabilizada criminalmente, porque ela não vai responder a uma ação penal, já que todos sabem que isso é uma hipótese rara em crimes ambientais, etc., isso não é verdade em termos de alvo de investigação, porque a representação ela pode muito bem ser feita em nome da pessoa jurídica, as investigações vão se dar no âmbito da pessoa jurídica como um todo, e dessa forma, a pessoa jurídica, apesar de que no final das contas ela não será denunciada, ela não deixou de ser investigada. E isso prejudica todo mundo. Então, isso prejudica a clínica, isso prejudica o grande hospital, e isso prejudica certamente o pequeno médico que atende numa clínica sozinho, ele, um colega, ou ele, uma secretária. Então, a responsabilidade criminal, ela pode ser atribuída a todos. O primeiro artigo que eu acho que pode muito bem ser invocado no caso é o artigo 153 do Código Penal. Esse artigo especificamente diz o seguinte, que é crime, né? Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário o detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outra. Aí tem a pena, que é a detenção de 1 a 6 meses, ou a multa. O parágrafo 1º A desse mesmo artigo diz que divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas assim definidas em lei, contidas ou não em sistemas de informação ou banco de dados da administração pública, também é crime, e no caso com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Nesse aspecto, vocês até podem me perguntar, mas aí está falando de sistema de informações de bancos de dados da administração pública. Aí vale a pena a gente relembrar a jurisprudência em termos de matéria criminal. O STF e o STJ já definiram em alguns precedentes que a responsabilidade criminal dos médicos e instituições de saúde que atuem conveniadas com o SUS é o de um prestador de serviço público. Então, eles são equiparados para fins de responsabilidade ao servidor público, o que significa que eles podem incorrer nesse artigo. E esse artigo tem uma penalidade que vai até 4 anos, que é muito mais severa do que a penalidade do caput. Então, vejam que o risco ele é concreto, ele é real, e ele é grave, ele é ruim, é uma pena alta, é uma situação difícil. E quantos médicos e clínicas trabalham assim? Vários. Então, é importante saber e ter noção dessa possibilidade de responsabilidade e de se organizar para combater a incidência desse tipo de possibilidade. Então, esse é um dos tipos, que é um dos primeiros tipos, vejam, ele é um tipo genérico, ele é o fato de divulgar, você pode divulgar porque, por exemplo, às vezes, você foi vítima de um ataque cibernético, só que a informação foi divulgada e a informação ela era de sua responsabilidade. O que você pode fazer nesse caso para se defender? A pessoa que vai te representar na esfera criminal, ela não quer saber o que aconteceu dentro da sua empresa, ela vai representar e você vai ter que provar o que aconteceu lá dentro para se esquivar daquela responsabilidade. É óbvio que quem acusa é que tem que provar. Mas no momento que você está se defendendo, você está sofrendo um tipo de investigação, é importante que você tenha esses mecanismos todos implementados para mostrar que você não teve responsabilidade sobre aquele vazamento. Então, por mais que você tenha sido vítima também de um crime, que você também vai ter que reportar para as autoridades, e no caso seria o crime do artigo 154A, que é o crime de invasão de aparelho eletrônico, você também vai reportar esse crime. Então, a gente, às vezes, tem uma sucessão de condutas criminosas que vão trazendo responsabilidades,
E cada uma das pessoas que faz a denúncia, às vezes a pessoa, nesse caso específico, ela tanto é vítima, quanto ela pode ser acusada do mesmo crime. E aí é que tá. O que a gente tem para fazer para evitar que essa responsabilização recaia sobre as clínicas e sobre os médicos? A principal situação é realizar todos os procedimentos previstos em lei e passar a aplicar de fato a lei de imediato. Então, se você você trata dados pessoais sensíveis e se você trabalha no ramo de saúde, você automaticamente tem que prestar atenção no consentimento ser por escrito, porque você tem comprovação de que houve aquele consentimento, de que o consentimento ele diz respeito à finalidade do tratamento daquele dado, que todo e qualquer compartilhamento daquele dado se dá com conhecimento do detentor do dado, e mesmo dentro daquelas hipóteses de exceção da Lei Geral de Proteção de Dados, que existem as exceções, principalmente no caso de saúde, que é compartilhamento de dado, por exemplo, para definição de políticas públicas de saúde, ou compartilhamento de dados para pesquisas clínicas sem benefício econômico, mesmo nesses casos, é importante que você tenha as ferramentas para comprovar a inserção naquelas exceções. É importante que haja toda uma organização e toda a organização da sua empresa ou da sua clínica particular ou sua organização pessoal, no sentido de ter cumprido aqueles ditames para que essa responsabilização não recaia sobre você. Porque, veja bem, nesse caso específico desse crime, ela é uma responsabilização que, às vezes, não compete uma coautoria, não compete uma participação, mas a gente não tem controle sobre o que vem por parte da acusação, sobre o que vem numa denúncia. Às vezes eles podem querer dizer que você é partícipe naquela situação porque você agiu com culpa em eligendo ou culpa em vigilando. Você não foi suficientemente diligente nas suas obrigações legais. E hoje essas obrigações, elas não são etéreas. Elas estão previstas na lei, elas estão claramente destacadas em lei. Então, para evitar esse tipo de responsabilidade e de responsabilização, que é muito fácil de ser enquadrado nesse tipo penal, que ele é bem genérico, é importante que haja esse tipo de preparo e organização dentro das empresas. Lembrando que todos aqueles que trabalhem conveniados com o SUS são considerados para efeitos de responsabilidade criminal pela jurisprudência tanto do STJ quanto do STF como agentes públicos. E nesse caso a responsabilização ela é ainda mais severa. Uma outra coisa os outros tipos que eu entendo que também são facilmente incidem no descumprimento eventual da LGPD, vazamento de dados e informações, são da lei do Código de Defesa do Consumidor, e que dizem o seguinte, artigos 72 e 73. O 72, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Isso também é uma obrigação decorrente, hoje decorre da LGPD, mas ela já existia no CDC. E no artigo 73, deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que saberia ou deveria saber ser inexata. Mesma pena, detenção nesse caso é de 1 a 6 meses, no outro é de 6 meses a 1 ano. É importante dizer que no Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade da responsabilidade recair sobre os administradores e aqueles que têm o dever de vigilância, ela é clara. O artigo 75 do Código prevê que quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, sempre se trata de responsabilidade penal, bem como diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou, de qualquer modo, aprovar essas condutas. Então, assim, é importante a gente perceber que, mais uma vez, há já tipos penais na legislação que demonstram a possibilidade de já haver essa responsabilização penal. No mais, gente, paralelamente à discussão hoje de implementação da LGPD já em vigor,
foi feita uma comissão no Congresso Nacional de Juristas, foi formada essa comissão para discutir o que se chama de LGPD penal. Nessa LGPD penal, em que seriam discutidas as consequências criminais e também o tratamento dos dados para fins de persecução penal, foi sugerida a redação de um tipo específico a ser incluído no Código Penal. Lembre-se que essa ainda não foi aprovado, mas já tem essa sugestão de redação, que seria um tipo específico, seria incluído como um artigo 154C, e seria o seguinte: transmitir, distribuir, usar de forma compartilhada, transferir, comunicar, difundir dados pessoais ou interconectar bancos de dados pessoais sem autorização legal. No caso, com finalidade específica de obter vantagem de vida ou prejudicar o titular dos dados ou terceiro a eles relacionados, prevendo uma pena altíssima e gravíssima de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vejam que já tem essa preocupação de incluir um tipo penal próprio, mas enquanto ele não é incluído, a legislação que a gente tem hoje, o Código Penal, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, já prevê tipos específicos. E esses tipos específicos levantam duas questões, que é o que a gente tentou demonstrar aqui. Do ponto de vista da vítima, a possibilidade de representações criminais contra a pessoa com quem que ele acha que tenha sido o violador do seu direito de proteção ao dado pessoal. Então, ela pode fazer uma representação na delegacia do consumidor ou em qualquer delegacia que seja, contra a pessoa jurídica que tinha a responsabilidade de guardar os seus dados, que tinha o dever de guardar e proteger os seus dados. Ela pode fazer especificamente contra o médico ou contra a clínica, contra a pessoa física ou jurídica, competindo às autoridades fazer a investigação cabível. E a outro ponto de vista é o ponto de vista daquele que está sendo acusado de ter feito esse vazamento. Desse ponto de vista, como a gente evita a responsabilização? Tomando todas as medidas previstas já em lei para adequação dos procedimentos a aquelas obrigações novas legais previstas na LGPD. Então, a gente vê que hoje o nosso arcabouço jurídico já prevê a possibilidade de incidir responsabilidade penal pelo descumprimento eventual da LGPD, e da mesma forma, ele traz ferramentas tanto para aquele que é vítima e pretende utilizar esse mecanismo para se defender e buscar reparação, inclusive na esfera penal, pelos danos que ele obteve, da mesma forma que a LGPD mesmo traz as ferramentas que serão necessárias e essenciais para a defesa daquele que eventualmente incorrer na acusação de ter violado os dados, de ter violado a privacidade que deve ser concedida aos dados pessoais, especialmente aqueles dados sensíveis, que são os dados de saúde. Então, desculpa que eu passei um pouco do meu tempo, mas eu acredito que, basicamente, era isso que eu gostaria de falar para vocês, propor essa reflexão e ver dos dois pontos de vista como o nosso arcabouço jurídico legal hoje já nos traz as ferramentas tanto para a defesa quanto para a acusação nessas hipóteses específicas. E agradecer bastante, de novo, e passar a palavra para a doutora Amanda novamente. Obrigada. Muito obrigada, doutora Raquel, por essa excelente exposição. Realmente é uma grande responsabilidade assumir a fala depois de você. Para quem está nos assistindo, vale dizer, vale mencionar que a doutora Raquel também é coordenadora na Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Ela é coordenadora de Proteção de Dados e Direito Penal. Então, realmente, ela é uma especialista nesse assunto. Além disso, eu também sou coordenadora na comissão, eu sou coordenadora de Proteção de Dados e Consumidores, e é por isso que eu estarei presente também na transmissão de amanhã. Então, antes de passar a fala ao nosso próximo palestrante, eu reitero meus agradecimentos à OAB de São Paulo, especialmente e em nome da Isabela Marques, que está nos assistindo e nos apoiando aqui nessa transmissão, e agradeço a minha xará, Amanda, que está fazendo a tradução aqui do Educalibras, agradeço a toda a equipe do Educalibras, na pessoa da Amanda. Agora eu vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados aqui de São Paulo. O doutor Solano de Camargo é pós-doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele se graduou. Ele também tem Inter-University Exchange Doctorate pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto
e ainda é bacharel em Direito Francês e Master 1 pela Faculdade de Direito de Lyon, Jean Moulin, onde ele cursa atualmente o Master 2. Para vocês que estão nos assistindo, mandem aqui no chat de onde vocês estão nos assistindo. Já tem bastante gente falando de Jundiaí, de várias cidades aqui do interior de São Paulo, mas especialmente quem for de outras partes do Brasil ou quem sabe do mundo, deixem aqui no chat o comentário de vocês e as perguntas de vocês, porque após as exposições nós vamos abrir espaço para debate. Então aproveitem para já enviar suas dúvidas aqui no chat do YouTube. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente da comissão, Dr. Solano de Camargo. Muito obrigado, doutora Amanda. É uma satisfação imensa participar dessa iniciativa promovida pela Ana Lusa Bolívar, e é uma satisfação ainda maior compor uma mesa com vocês, né, com a doutora Raquel, a doutora Amanda, que nós somos da turma do internacional, cada um voltado aí para uma subespecialidade, mas como disse a doutora Amanda, é terrível falar depois da doutora Raquel. Então, já minha pressão até subiu, mas eu vou tentar fazer o possível, Raquel, mas na próxima a gente precisa inverter. Bom, gente, dando continuidade nesse tema sobre direito penal, a questão dos cyberataques, eu vou falar, como disse a doutora Raquel, mais pelo ângulo internacional, né, para poder fazer uma dobradinha. E eu começaria, assim, fazendo uma alegoria, uma lembrança. A gente se lembra, na época da escola, quando a gente estudava a história, para lembrar um pouquinho, se a gente tivesse hoje, né, se hoje fosse 1701, se ele estivesse na Inglaterra, estivesse perto das margens do rio Tâmisa, aí a gente vê um monte de cadáveres pendurados, assim, em estacas, né, balançando com o vento, que eram corpos de piratas enforcados. E justamente a condenação deles na época era pelo crime de pirataria internacional. Só que a ironia dessa lembrança é que um século antes, né, em 1600 e pouquinho, o que acontecia é que a própria Inglaterra promovia, com esforço do próprio Estado, as atividades dos corsários, né, que nada mais eram do que piratas patrocinados pelo Estado. Então, o que aconteceu é que 100 anos depois aquilo virou uma praga e atrapalhava o comércio justamente do Estado mais desenvolvido economicamente do mundo, que era a própria Inglaterra. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente compara hoje a cyberpirataria, ela tem, né, a cyberpirataria que é privada, promovida por hackers, né, por indivíduos ou associações de indivíduos, enfim, mas também parece haver muitas iniciativas acobertadas ou incentivadas ou até mesmo promovidas por estados. E o que aconteceu, que a gente viu, né, em meio à pandemia, e principalmente agora, depois do começo da guerra da Ucrânia, um imenso volume de ataques hackers a centros médicos ao redor do mundo todo. Eles aumentaram exponencialmente. Então, são casos que a gente vê em todo lugar. Então, isso começou lá, os ataques hackers, todo mundo sabe que aumentaram muito por conta da digitalização forçada da humanidade. Então, eu me lembro, né, em setembro de 2020, naquele momento terrível da Covid, um grande conglomerado na área da saúde nos Estados Unidos, a Universal Health Services, que é um centro com mais de 400 unidades por todos os Estados Unidos, foi atacada por hackers, e isso houve uma consternação no mundo inteiro, porque os hackers desligaram toda a rede de servidores da Universal Health Services. Então, ele interrompeu o acesso a prontuários, resultados laboratoriais, enfim, todas as informações de clínicas de pacientes. Mas não foi só lá, foi no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente procurar no Google, a gente vai ver que teve um grande rede de laboratórios aqui de São Paulo, foi atacado, ficou fora do ar, muitos hospitais, e sem contar os vários mega vazamentos de dados que aconteceram no Ministério da Saúde, né, contra o SUS. Então, se a gente pegar só esse ano, 2022, a imprensa internacional reportou uma série de incidentes cibernéticos, né, relativos ao setor da saúde. Então, isso aconteceu na França, na Espanha, na Tailândia, na República Tcheca, no Brasil, vários casos. Tem uma empresa de segurança digital, a Byte Defender, eles falaram que só no comecinho da pandemia, entre fevereiro e março de 2020, né, os ataques cibernéticos contra hospitais e clínicas em todo o mundo aumentaram 475%. Então, vocês imaginam que absurdo, né? Quase 5 vezes. Por isso que a Interpol emitiu um comunicado público alertando, está lá no site da Interpol, quem entrar vai ver,
alertando as instituições de saúde a redobrarem os cuidados e revisarem as rotinas de segurança. A gente vê até no Le Monde, no jornal, logo no começo da pandemia, um comunicado até curioso, né? Meio parecia um pouco fora de contexto, mas diversos ex-chefes de Estado, ex-líderes de organizações internacionais, vencedores de Prêmio Nobel da Paz, né? Incluindo o bispo sul-africano recentemente falecido, Desmond Tutu, e o Mikhail Gorbachev, empresários, juristas, enfim, assinando um alerta conjunto, conclamando uma ação coordenada dos governos contra os ataques cibernéticos que estavam justamente irando clínicas, órgãos de saúde, né, em todo o mundo. E aí a gente vê, antes da Covid, né, um relatório publicado em 2009, está no site também do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, alertando um risco iminente e potencial de ataque cibernético contra o setor da saúde, porque a Cruz Vermelha considera um dos mais vulneráveis. Isso tudo, gente, antes da pandemia. E aí, qual que é o problema, né, apontado pela Cruz Vermelha? É devido à crescente dependência cada vez maior, e vai aumentar no semestre que vem com o 5G aqui no Brasil, aquela dependência digital e interconexão entre os dispositivos clínicos, né? Aí eu falo marca-passo, bombas de insulina, equipamentos de monitoramento remoto, tudo isso, todos esses dispositivos são potencialmente hackeáveis. E aí, esse problema dos ataques hackers transnacionais, né, em que um hacker situado num estado ataca um hospital, uma clínica, enfim, situado em outro estado, são daquelas questões que eles aproximam, né, o direito internacional público do privado, porque a constatação do ato ilícito, a coibição, reparação, vai depender da coordenação entre estados, visando proteger órgãos que muitas vezes são privados. E aí, um dos problemas que a gente tem é que existe, às vezes, a ação do próprio Estado financiando, acobertando, promovendo cyberataques, ou a omissão desses Estados, né? Onde eles abrigam os cyberpiratas, que também podem ser cybercorsários. Então, o ponto é que hoje, né, em abril de 2022, a gente ainda não tem nenhuma evidência segura, muito embora a desconfiança seja enorme, de que os ataques sejam promovidos diretamente por Estados. Mas a verdade é que os elementos indicam que, sim, eles têm ocorrido. E aí, como é que estamos? Como é que o Brasil está, né, com relação ao combate aos cyberataques, atividades hackers? A doutora Raquel já falou sobre isso, né? A gente pode dizer que a gente tem um conjunto insignificante de normas que protegem, né, ou que combatem os cyberataques. É basicamente a Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet. Só que a gente, considerando o alcance transnacional dessa atividade ilícita, a gente tem que sair do ordenamento brasileiro e ver como é que está configurado o direito internacional. E aí, a gente tem recentemente, né, ratificada pelo Brasil, a Convenção de Budapeste sobre o cybercrime, que é em 2001. E o Brasil, né, 20 anos depois, tudo bem, mas agora a gente conseguiu ratificar. E essa Convenção de Budapeste, na verdade, é uma iniciativa do Conselho da Europa. E é interessante porque ele obriga os Estados vinculados à Convenção a criminalizar certas atividades cibernéticas específicas, como, por exemplo, o acesso ilegal a sistemas e bancos de dados, que está no artigo 2º, a manipulação ilícita desses dados, que é um tipo penal diferenciado, né, que está no artigo 4º, ou a interferência no funcionamento de sistemas, artigo 5º, que principalmente no caso, né, de saúde. E aí também os estados que assinam a convenção se obrigaram a cooperar nas investigações e a promover ações penais contra os atos lá indicados na convenção como ilícitos, está lá no artigo 23 a 35. O ponto, gente, é que esse sistema de proteção internacional aos cyberataques, ele depende muito do contexto. Porque quando a gente fala de guerra, como está acontecendo agora na Ucrânia, e quando eu escrevi esse artigo que eu estou comentando agora, a gente não imaginava que ia ter uma escalada como aconteceu, né, pela Rússia. A gente sabia que tinha acontecido na Crimeia em 2014, mas ninguém esperava que podia ter com essa magnitude, né, pelo menos no ano passado. E o importante é que, quando a gente fala de direito internacional, um dos imperativos mais importantes de direitos humanos, entre aspas, é mitigar tanto quanto possível os inevitáveis sofrimentos da guerra. Isso aí está previsto em vários dispositivos da Convenção de Genebra, de 1949. E quando o conflito armado e pandemia, epidemia se cruza, como está acontecendo no caso da Ucrânia, a rede de proteção jurídica, a rede de proteção aos direitos humanos se torna muito importante,
Porque a gente tem o quê? O fenômeno das populações deslocadas, aqueles que têm as suas casas destruídas, aquela população que vive em abrigos, né, em instalações que não têm nenhuma higiene, as instalações, as pessoas que sofrem os efeitos pandêmicos de forma muito mais rápida, ampla, devastadora do que as populações abrigadas. É só a gente ver o que falou naquela gravação, aquele sujeito lá, aquele vacilão lá do Mamãe Falei, ele comenta a situação, né, que passam lá os refugiados lá na Ucrânia. E aí o que acontece? Se as instalações de saúde não estiverem em funcionamento, gente, o resultado, evidentemente, é muito pior. E aí, as normas internacionais de direitos humanos, elas prevêem que as unidades médicas, elas têm que ser sempre respeitadas e protegidas, em todos os momentos. Claro, isso se estende à proteção ao ciberespaço, não é só as instalações físicas. E aí, eu me lembro que aquele relatório que eu citei da Cruz Vermelha, de 2019, eles falam que a proteção legal ao setor de saúde, ela inclui justamente os dados pessoais tratados pelas unidades médicas, assim como os equipamentos e os sistemas informatizados. Agora, é óbvio que os cyberataques nessas instalações de saúde, ela pode ou não estar numa área de conflito, elas representam ilícitos, né, atos ilícitos que violam os tratados todos de direitos humanos. E aí, o conceito que a gente tem que definir, que é muito complicado na parte do direito internacional público, é definir o que é ataque cibernético, porque a guerra virtual, ela não se equipara a um conflito armado, muitas vezes. Então, será que um ataque cibernético, ele entra num contexto de uma agressão armada, né, que regula, né, que é regulado pelos tratados de direitos humanos? Então, são questões que ainda não foram resolvidas no âmbito do direito internacional. Mas, de qualquer forma, muitas das violações de direitos humanos, elas hoje em dia são da competência do Tribunal Penal Internacional, estão lá fixados no artigo 8º do Estatuto de Roma, dentro daquela categoria, né, que é ampla, dos crimes de guerra. O ponto é que, quando listou, né, as diversas modalidades de crimes de guerra, o artigo 8º do Estatuto de Roma, ele não tratou de guerra cibernética, porque o Estatuto de Roma é de 1998. E esse conceito de guerra cibernética surgiu mais ou menos 10 anos depois. Então, o que a gente tem que fazer é uma interpretação um pouquinho mais ampliativa, o que é sempre complicado em direito penal. Mas se a gente pegar o artigo 8, a linha 2, item B, aí tem um monte de item, tem o item 24, enfim, do Estatuto de Roma, eles consideram crime de guerra direcionar um ataque contra uma instalação médica. E aí a gente imagina, mas esse ataque pode ser cometido remotamente, por meios cibernéticos, como a gente vê acontecendo hoje na Ucrânia, né? Existem muitos casos de cyberataques russos noticiados contra hospitais e clínicas médicas, instalações dentro da Ucrânia. A gente sabe, a Rússia destruiu, inclusive, muitos hospitais lá, até com drones ou mísseis teleguiados, além de torrar, né, servidores, tem muitos casos reportados assim. O ponto, que é muito tormentoso a gente pensar, é saber, será que algum Estado atacado, né, por um cyberataque, seja lá na Ucrânia ou mesmo aqui no Brasil, será que a gente poderia reagir? Então, como teve um ataque hacker ao SUS, né, ao DataSUS, ou algum hospital privado, um laboratório, imagine que o Brasil tivesse capability para poder reagir, tivesse assim, um setor da Polícia Federal, ou um setor da inteligência do Exército, né, havendo capacidade técnica, será que o Estado atingido poderia contra-atacar o invasor que vai estar localizado em outro Estado? Interrogação. Aí a gente vê a situação da Suíça. A Suíça, desde 2017, ela prevê a possibilidade dos seus serviços, né, de polícia, de exército, agir com contra-ataques cibernéticos, que é conhecido como hacking back, que está lá no artigo 37.1 da Lei Federal Suíça dos Serviços de Inteligência. Então, o ponto aqui que do direito internacional público, que qualquer medida proativa de defesa cibernética, normalmente por corolário, ela não pode, assim, ela viola a proibição do uso da força, né, que está previsto na Carta da ONU, artigo 2º, a menos que ela possa ser justificada como um ato de legítima defesa ante um ataque armado, está lá no artigo 51 da Carta da ONU. Mas aí, gente, a grande maioria de operação cibernética, o ataque e o contra-ataque, eles não levam ao uso da força, né? Então, esse é um ponto de até que, será que isso é legítimo, né, do ponto de vista do direito internacional? Então, esse é um problema a ser resolvido, né? Do ponto de vista do direito internacional, a agressão cibernética, ela pode ser considerada mesmo uma violação à soberania do Estado invadido,
mas nem sempre um ato de agressão, né, que normalmente faz parte o uso da violência. Então, só para a gente lembrar aqui, o pessoal um pouquinho mais velho vai lembrar, em 2014, se vocês lembram quando, né, a Coreia do Norte foi acusada pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Obama, de ter hackeado a Sony Pictures no Japão, por causa daquele filme horroroso lá, A Entrevista, o presidente Obama chamou esse ato, supostamente da Coreia do Norte, de vandalismo cibernético. Ele não chamou de um ato de guerra. Muita gente até disse que essa classificação do Obama foi porque os Estados Unidos também praticariam. Então, como o pau que bate em Chico também bate em Francisco, teria sido essa a razão de conceituar desse jeito. Mas vamos trazer a questão aqui para o Brasil. Se um hospital atacado virtualmente por um hacker estrangeiro, né, será que a Polícia Federal ou as Forças Armadas, se tivessem capacidade, poderiam contra-atacar? E aí, infelizmente, não poderiam, porque as contramedidas no Brasil são consideradas atos ilícitos, de acordo com a Lei Carolina Dickmann, já que a lei não diferencia no Brasil o ataque do contra-ataque. Essa é uma situação complicada, porque a gente legalmente não poderia se defender como está na legislação da França. A França se defende, tanto que ela acabou com vários servidores recentemente no Marrocos, onde o pessoal fazia né, transformaram vários, assim, centenas de computadores em Paris, zumbis para minerar Bitcoin. Então foi lá a polícia, né, os ataques, né, acho que a unidade de ataque cibernético do Exército da França torrou servidores lá de Marrakech. Mas, de qualquer forma, também tem uma outra questão difícil do internacional, é a gente apontar quem foi o agressor. Porque é normal, no direito internacional, a gente conviver com elementos indiretos de prova, mas a gente tem que ter uma prova robusta de quem foi o responsável. O ponto é que ninguém admite, né, nenhum Estado admite que fez um ataque cibernético. Às vezes eles falam que pode ter algum hacker situado dentro do seu território, mas eles não vão admitir que eles promoveram, que eles incentivaram, ou que eles maliciosamente se omitiram. Então, esse é um problema. Então, embora exista um consenso internacional, né, dentro do direito da guerra, como uma proibição da ameaça e tal, o uso da força, o direito à legítima defesa, de acordo com a Carta da ONU, se entende hoje em dia que elas seriam aplicáveis ao ciberespaço. E aí eu tenho um paradoxo, porque a reação aos ataques cibernéticos, ao mesmo tempo, ele seria permitida, se a gente considerar que é uma legítima defesa, mas ao mesmo tempo é limitada, porque eu não consigo provar realmente quem foi o agressor. E aí, quando eu tenho esses cyberataques às instalações de saúde, por exemplo, né, durante a pandemia ou no território da Ucrânia, é um dos maiores desafios hoje do direito internacional. E aí é muito preocupante quando a gente vê que existe uma possibilidade grande desses cyberataques serem promovidos, incentivados, enfim, financiados por estados nacionais. E aí, gente, já vou me encaminhando para o final, que eu também não quero passar do meu tempo, a gente volta àquela velha questão do século XVIII, né, quando a gente tinha aquela pirataria toda infestando os mares, né, impedindo o comércio, né, da época das grandes navegações, é o que fazer para desincentivar, proibir ou impedir esses cyberataques todos que são promovidos principalmente contra instituições de saúde. Então, naquela época, se poderia também aplicar hoje, uma exposição pública das penalidades eventualmente aplicadas contra esses cyberpiratas e eventualmente até contra estados nacionais, né, com as medidas, por exemplo, econômicas, enfim, embargos. Então, teria que ser aliado a uma penalidade exemplar. Evidentemente que a gente não pode mais pendurar as pessoas enforcadas em estacas, né, como aconteceu ao longo do rio Tâmisa, mas eu acho que aplicar certas penalidades e promover e a gente fazer uma exposição pública pode ser talvez a única forma da gente diminuir ou coibir essa atividade. E aqui, doutora Raquel, doutora Amanda, eu termino minha exposição, me colocando à disposição de todos os colegas que estão nos assistindo, e eu devolvo a palavra para a doutora Amanda Smith. Muito obrigado. Muito obrigada pela brilhante exposição. Surgiram muitas dúvidas aqui no chat enquanto isso. Em breve eu vou repassar as perguntas que vocês fizeram aqui embaixo aos nossos palestrantes, eles vão responder aqui ao vivo. Temos pessoas assistindo e acompanhando de Minas Gerais, do Rio de Janeiro,
de Lisboa, muitas pessoas aqui do interior de São Paulo. Estou gostando muito de ver de onde que vocês estão aqui nos acompanhando, e também a quantidade de pessoas que estão aqui na sala, nesse horário, dispostas a debater um tema tão complexo. Me foi dada a oportunidade aqui de também fazer uma intervenção, uma apresentação. Então, eu vou tentar amarrar um pouco o que a doutora Raquel e o doutor Solano falaram até o momento, e principalmente trazer isso para a prática do setor da saúde. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui nos acompanhando sejam advogados, profissionais do direito, mas também é possível que existam médicos, gestores e profissionais do setor da saúde que estão interessados e preocupados com esse tema da proteção de dados. Isso é algo que me alegra e me tranquiliza, porque eu vejo que a preocupação com a proteção de dados nesse setor ainda é muito incipiente, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E em relação ao que foi falado, bom, resumindo, os incidentes de proteção de dados, eles podem ser de 3 tipos, ter 3 causas. Uma delas é o erro humano, outra delas são as falhas de sistema, ou então sistemas que simplesmente estão mal configurados ou que não estão atualizados. E a terceira causa dos incidentes de vazamento de dados são os ataques hackers. E é muito complicada a questão da responsabilização, porque ao mesmo tempo em que é uma prática criminosa feita por um terceiro, o estabelecimento de saúde tem deveres e tem obrigações para impedir, evitar que isso aconteça e remediar quando isso acontece. Então, eu acredito que o nosso papel aqui, como advogados, como profissionais do direito, está muito ligado a conscientizar o setor da saúde sobre esses riscos, que são riscos reais, e são riscos que já estão presentes, é algo que está acontecendo agora. Então, não permitir que essa preocupação com a proteção de dados pessoais surja só depois que o dano já foi feito, ou seja, só depois que houve um vazamento, ou depois que chegou lá na clínica uma notificação, ou então uma intimação para já se apresentar em um processo judicial. Então, assim, se até o Ministério da Saúde tem sido vítima de cyberataques, não tem por que pensar que o seu consultório, ou a sua clínica, ou do seu cliente, não tem o potencial de ser vítima de um desses ataques. E a grande questão que eu acho que circunda esse tema é a responsabilização. Então, vocês que estão nos acompanhando aqui a semana inteira já sabem, essa altura, que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de personagens nelas, que a gente pode falar dessa forma para simplificar. O titular de dados, que aqui no nosso caso do setor da saúde são os pacientes, a ANPD, na autoridade que fiscaliza e controla tudo, e existem o controlador e o operador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. O controlador, então, é quem decide como os dados vão ser utilizados, é quem tem esse poder de decidir como eles vão ser protegidos, com quem eles vão ser compartilhados, e que tem o poder de decisão sobre a utilização, que nada mais é do que o tratamento dos dados pessoais, em especial dos dados de saúde. E então tem também o operador, que pode ser uma pessoa física ou também pode ser uma pessoa jurídica, mas que faz o uso daquelas informações, ou seja, que faz o tratamento dos dados de saúde seguindo as instruções do controlador. E acontece que esses 2 últimos personagens, o operador e o controlador, podem ser responsabilizados. E quando eu falo responsabilizados, como a própria doutora Raquel já mencionou no início da exposição dela, podem ser responsabilizados não só civilmente, administrativamente, mas até mesmo criminalmente. Então, a questão é muito delicada, e a pergunta que se coloca, na prática, quem é o operador de dados? Até quando, até onde vai o limite dessa responsabilização? Alguns pontos em relação a isso. Primeiro, é muito importante que você que está nos assistindo saiba que essa pergunta, quem é o operador de dados, não pode ser feita de uma forma geral em relação a um médico, em relação a um estabelecimento de saúde, por exemplo. Essa pergunta se coloca em relação a cada operação de tratamento de dados que é realizada. E o que eu quero dizer com isso? Em algumas operações de tratamento de dados, vamos imaginar uma clínica bastante pequena, que tem somente um médico e uma secretária trabalhando lá.
quando o médico coleta informações para inserir nos prontuários dos pacientes, por exemplo, ele está atuando como controlador de dados. Mas no momento em que ele envia informações obrigatórias, por exemplo, para a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quem vai estar atuando nessa operação de tratamento como controlador é a ANS, e o médico vai ser um operador, certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui. Então, vem o segundo ponto. Quem que pode ser responsabilizado por uma violação à LGPD? E essa é a pergunta que não quer calar, e é a pergunta que os médicos e que os gestores de clínica mais me fazem no dia a dia, quando eles têm dúvidas sobre a proteção de dados no estabelecimento de saúde deles. Então, na maior parte dos casos, quem vai ser responsabilizado vai ser o controlador, porque é quem tinha a autoridade, o poder de decidir e conduzir como que aqueles dados, aquelas informações tão sensíveis, tão delicadas, vão ser tratadas e protegidas. Mas o operador vai poder ser responsabilizado também. E aí, como que ficam os funcionários ou os colaboradores de um estabelecimento de saúde? Eles são considerados operadores segundo a LGPD? A partir disso, vem então o terceiro ponto que eu levantei, e como resposta a essa pergunta, há quem defenda que existem os operadores de fato e os operadores de direito. E essa diferenciação seria o que ia determinar o limite da responsabilidade. Acontece que isso não está na lei. Se você for procurar na LGPD qual é a definição de operador, vai ser a pessoa que está tratando dados em nome do controlador, seguindo as orientações e as diretrizes do controlador. Mas não existe um limite da responsabilização no caso de uma pessoa que seria considerada um operador somente de fato. Então, essa é uma questão que se coloca, porque se eventualmente você, como advogado, estiver atuando em uma defesa que trata sobre uma violação à LGPD, vai ser importante enfrentar essa questão da responsabilidade, até para que se discuta a legitimidade de figurar no polo passivo de uma ação desse tipo. Então, como consequências desse raciocínio, eu, como advogado do paciente, eu vou processar se houve um vazamento de dados, houve um incidente, houve uma má utilização dos dados de um titular, que é o paciente, no caso o meu cliente, eu vou processar a clínica controladora. Mas nada me impede, a princípio, de incluir no polo passivo também o médico que é colaborador daquela clínica. E aí é algo que vai ser discutido nos autos do processo, qual que é a responsabilidade de cada um. E eu estou falando sobre uma perspectiva civil, e que depois eu até já vou adiantar meu pedido de que seja complementada sobre a perspectiva criminal pelos doutores aqui presentes. Outra consequência importante desse raciocínio, fica a pergunta, né? Como que o médico poderia se defender e deixar a responsabilidade para o consultório ou para a clínica em que ele é um colaborador, sem constar expressamente na LGPD a diferença entre operador de fato e de direito? Ou seja, qual que é o limite da responsabilização dentro da estrutura da pessoa jurídica? A doutora Raquel falou que essa responsabilização é possível, que muitas vezes, inicialmente, vai ser apontada como responsável a pessoa jurídica, mas que no curso das investigações é possível que se identifique que algum colaborador, por exemplo, teve alguma atitude que denote que ele teve culpa e etc. E aí, outra questão que me surgiu, na verdade, a partir da apresentação da doutora Raquel, ela mencionou que quando um médico atende por meio do SUS, ele é considerado um agente público. E aí fica a mesma pergunta, os agentes públicos seriam operadores de fato ou de direito? Até onde iria a responsabilização dos médicos, considerando que nesses casos eles estão atuando como agentes públicos? Então a questão é muito mais complexa do que simplesmente se dizer qual é o conceito de operador, o conceito de controlador, e tentar colocar um crachá em cada um para dizer, não, eu sou só um operador, ou eu não sou nenhuma das duas coisas, eu estou tratando dados, estou usando dados, mas eu sou só um operador de fato e não de direito. Essas questões, eu acredito que devam ser melhor regulamentadas pela ANPD, são questões que terão que ser enfrentadas no judiciário conforme as demandas forem surgindo, e
eu acredito que é essencial a gente aproveitar esse espaço aqui de discussão técnica para colocar essas questões e tentar oferecer elementos e subsídios para o momento em que essas mesmas perguntas forem feitas em uma ação civil ou numa ação criminal. Então, com isso, eu encerro essa minha breve intervenção. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço que me foi dado para falar um pouco a respeito disso, porque, sinceramente, essa é uma questão que me preocupa. Tanto atuando na defesa de um médico, quanto atuando na defesa dos pacientes, dos titulares. Quando eu for ajuizar uma ação, eu quero saber exatamente quem eu estou pondo no polo passivo e por quê, e poder justificar isso para, se a pessoa tentar alegar ilegitimidade, eu ter argumentos sólidos para defender isso. Então, realmente é uma questão que me preocupa e que eu acredito que existe a necessidade de ser suprida essa lacuna de uma forma ou de outra. No mais, vou passar as perguntas que vocês fizeram. Se a doutora Raquel ou o doutor Solano quiserem já fazer algum comentário em relação à minha exposição, já que eu fechei com mais perguntas do que respostas nessa exposição, fiquem à vontade. Se não, eu vou começar a direcionar a vocês as perguntas que foram feitas no chat, que já temos várias, inclusive. Amanda, só sugiro que a gente pudesse ouvir o doutor Ricardo antes. Ele já se juntou a nós? Eu não tinha visto, eu estava com a tela minimizada aqui. Fico muito contente, então não vamos às perguntas, retiro o que eu disse, pessoal, uma pequena errata aqui, me perdoem, mas é por um ótimo motivo, porque acaba de se juntar a nós o doutor Ricardo Freitas Silveira, e eu estou com o mini currículo dele aqui também, para quem não o conhece. Ele é advogado, membro e coordenador de relações institucionais aqui da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Então, estamos com vários membros da comissão aqui. Além disso, ele também é coordenador do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados da ESA de São Paulo, mestre e doutorando em Direito pelo IDP, professor da FIA e da PUC do Paraná. Muito bem-vindo, doutor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco, que bom que conseguiu se juntar a nós, e você tem a palavra, por favor. Obrigado, doutora Amanda, boa noite. Boa noite, doutora Raquel Santoro, nosso presidente Solano de Camargo, muito feliz em me juntar a vocês nesta noite, nesse congresso que já é um sucesso, né, pelo conteúdo, número de participantes, mas principalmente pela relevância dos temas. Antes de entrar num tema de LGPD, eu preciso fazer 2 comunicados e um convite, na verdade, porque os participantes desse evento de hoje também são os membros da nossa comissão, né? Na semana passada, nós fizemos um evento convidando os membros da comissão a que mandassem propostas de curso para a ESA, e já atingimos a marca de 15 cursos recebidos dos nossos colaboradores. E esse número cresce a cada dia, que é motivo de muita alegria. Então, em breve, nós teremos os membros da nossa comissão também falando na ESA e atingindo, claro, os advogados de São Paulo, mas os advogados do Brasil. E fica aqui o convite, né? Se você tem interesse, se você tem um curso, se você tem uma aula, ou até mesmo uma palestra, entre em contato comigo, nós temos lá no nosso grupo essas informações. E aproveitar também, doutora Amanda, para fazer um convite para um próximo evento da nossa comissão, que é dia 18 de abril. Nós falaremos sobre o mercado de trabalho jurídico relacionado à privacidade e proteção de dados. Nós teremos representantes da nossa comissão falando como elas contratam no dia a dia profissionais para os departamentos jurídicos, ou seja, o contratante, e nós também teremos a participação de 2 headhunters, que vão dar dicas práticas sobre como se elabora um currículo, como se participa de uma entrevista, qual curso realizar, a extensão, a importância ou não das certificações nesse momento de contratação. Então, já fica o convite, dia 18 de abril, será um evento presencial em São Paulo, no OAB, que também será transmitido ao vivo. Vou estar na mesa com o doutor Solano, falando sobre esse assunto. Então, para você que tem dúvidas, perguntas, e claro, se você conhece alguém que quer entrar nesse mercado, que está preparado, que já estudou, mas que precisa de alguma dica adicional,
participe desse evento que vai ser incrível, vai ser muito bom. Sobre um tema, Amanda, eu vou mudar um pouquinho da questão criminal que vocês dominam e falaram muito bem, para falar de um tema que tem também demonstrado a sua relevância no aspecto do direito de proteção de dados, da privacidade, da LGPD na saúde digital, que é a questão relacionada às decisões automatizadas. Né? Uma continuação do que a gente já falou aqui antes, a relevância desse tema, ou seja, a partir do momento que, com base em muitos dados lançados num sistema, o computador, a máquina, é capaz de tomar uma decisão sem a intervenção humana, né? Uma decisão automatizada. Antes de falar dessas decisões na saúde, a gente precisa entender que as decisões automatizadas já fazem parte do nosso dia a dia. Quando nos dirigimos a uma concessionária de veículo e pretendemos ali ter um financiamento, nós lançamos ali os nossos dados para o vendedor, que ele automaticamente vai lançar num sistema de uma instituição financeira e em poucos segundos sai uma decisão automatizada. Crédito será concedido ou o crédito não será concedido? Hoje, essa mesma decisão automatizada em instantes, nós vemos nas instituições financeiras no momento de abrir uma conta digital. A resposta sim ou não acontece em segundos. Não há um humano por trás disso. Quem já teve a experiência também de alugar um imóvel através dessas novas plataformas, também já percebeu que a avaliação ali de quem vai alugar um imóvel, né, se tem ou não tem crédito, também é feita em segundos. Tudo isso são decisões automatizadas que já fazem parte do nosso dia a dia. E é evidente, como não poderia deixar de ser diferente, o segmento da saúde já utiliza essa ferramenta no seu dia a dia, né? Sobre a aceitação ou não de um determinado procedimento, aceitação ou não de um paciente, um determinado plano, tudo isso faz parte do dia a dia, porque são muitos dados, as decisões precisam ser tomadas rapidamente, o volume de pacientes e de decisões é muito grande, não se espera que essas decisões ainda sejam tomadas de forma analógica, tradicional, né? Analisando o humano, analisando o documento. E a LGPD, por sua vez, traz no artigo 20, de forma expressa, 2 direitos dos titulares. Então, é importante lembrar, para quem, né, a gente fala muito do artigo 18, de todos os direitos previstos no artigo 18, mas que o artigo 20 traz esses 2 direitos. O direito à revisão das decisões automatizadas e o direito à explicação. O que seria isso? Então, o titular de dados, o consumidor, o paciente, ele tem direito, eu costumo dizer, de levantar a mão e falar assim, olha, eu quero entender, eu preciso da explicação. Quais os dados, quais são os atributos que foram utilizados para que essa decisão automatizada fosse tomada em meu benefício ou contra mim? É um direito de explicação. E, ao mesmo tempo, a LGPD trata do direito à revisão. Olha, eu quero que seja feito um novo procedimento, porque eu quero que essa decisão seja reanalisada. Um direito de revisão. Olha, eu quero, então, que esse assunto seja novamente discutido, ponderado. 2 direitos legítimos que estão baseados num princípio que, na minha modesta opinião, é uma das bases da nossa LGPD, que é o princípio da transparência. O princípio da transparência diz claramente que o titular de dados precisa ter acesso a informações claras, precisas. A transparência que vai dizer respeito sobre a utilização dos dados, a finalidade dos dados. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, o titular precisa entender como aquela decisão foi tomada. Quais foram os atributos? O que é um atributo, Ricardo? Olha, eu sou um advogado, eu moro em São Paulo, o CEP da minha residência é esse, eu tenho essa titulação, por exemplo, essa é a minha idade. Então esses foram os atributos. Então quer dizer que pelo seu CPF, pelo seu CEP, uma decisão automatizada pode ter
um resultado diferente? Exatamente. Vem a LGPD e diz o seguinte: o titular de dados, pelo princípio da transparência, baseado no direito à explicação, ele tem direito de saber por quê. Quais dados dele, quais dados pessoais foram utilizados e a relevância de cada dado. Por quê? Porque, eventualmente, o titular ele pode pretender assim, poxa, então, no caso de um financiamento bancário, o que eu preciso fazer para ter esse financiamento? Numa questão médica, numa não autorização, o que eu preciso fazer, mudar ou não, para que eu tenha direito a esse benefício, considerando que foi uma decisão automatizada? Só que aí a gente tem um grande desafio, e é por isso que eu adoro esse assunto, doutora Amanda. Por quê? Porque explicar uma decisão automatizada pode não ser fácil. Por quê? Porque nós temos dois elementos adicionais na inteligência artificial, que é o aprendizado da máquina e o aprendizado profundo, o machine learning e o deep learning. O que significa isso? A máquina, a princípio, nós, humanos, a treinamos para que ela execute as tarefas do jeito que nós a programamos. Mas isso é o início. Com o tempo, essas decisões, elas ajudam a máquina a aprender sozinha, se aquela decisão for correta. É o que nós chamamos de aprendizado da máquina. E com o tempo, inclusive aqui a gente infelizmente não tem o tempo para explorar tudo isso, mas reproduzindo as questões do nosso cérebro, as máquinas são preparadas para que tomem decisões no deep learning de tal forma que futuramente essas decisões não serão passíveis de explicação. Por quê? Porque não foi o humano que programou, foi a própria máquina que aprendeu sozinha. Então, nós temos um desafio aqui muito interessante para nós, pesquisadores, né? A LGPD determina a explicação. A LGPD tem o princípio da transparência, só que a inteligência artificial traz um desafio, que é o aprendizado da máquina. E aí, os especialistas, tive a oportunidade de ter uma aula com o professor Danilo Doneda sobre isso, dizem que acontece a opacidade e a incapacidade de se explicar. Há um direito, há a previsão legal, só que o próprio desempenho da máquina fez com que ela aprendesse sozinha, e ali, nós, operadores do direito, um determinado documento, olha, precisamos explicar quais foram os atributos, os critérios utilizados, isso não será possível. Então, aqui, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, nós temos um ponto muito importante relacionado ao direito à privacidade de dados, na saúde digital, porque o crescimento das decisões automatizadas no segmento da saúde, ele é iminente, ele é diário. Por quê? Porque muito se tem investido nas decisões automatizadas na saúde, como já falamos aqui essa semana. Então, é importante que o segmento, que o mercado da saúde também esteja preparado para esse desafio, igual hoje outros segmentos já têm feito. Então, apenas a título de exemplo, o segmento da mobilidade urbana, muito comum, os aplicativos de transporte, eles já criaram, especialmente a gente aqui pode dizer de um projeto que se tornou público, a empresa 99, conhecida de todos nós, ela criou um site para estabelecer um canal de comunicação junto com o seu motorista que deseja obter informações sobre decisões automatizadas da 99. É um projeto novo, ainda em fase de expansão, mas que colocou à disposição do motorista a possibilidade dele levantar a mão e falar assim, olha, eu quero entender melhor. Fica aqui, então, uma provocação, né, um ponto para aqueles que nos assistem do segmento da saúde, como que está o exercício desse direito previsto na LGPD, diante desse desafio do aprendizado da máquina. Hoje, qual é o canal? É o canal do titular? Eu posso, então, entrar em contato com o DPO daquele estabelecimento da área da saúde e falar, olha, eu quero a revisão dessa decisão, eu quero uma explicação dessa decisão. Existe algum canal, como essa plataforma desenvolvida por essa empresa de mobilidade, para que, né, o interessado, o titular,
de dados possa pedir essas explicações, e no caso desse aplicativo, dialogar, conversar, humano com humano, e nós já falamos sobre esse assunto na terça-feira aqui, a importância de se caminhar junto, máquina, robô e humano, sendo esse o grande segredo para o nosso desenvolvimento. Então, eu deixo aqui a minha reflexão, também agradeço mais uma vez, fico aberto aí às perguntas, para que a gente também, além dessas questões muito interessantes que vocês trouxeram, a gente possa debater a importância do artigo 20, do direito à explicação, do direito à revisão das decisões automatizadas. Obrigado, doutora Amanda. Doutora Amanda, eu posso fazer um comentário sobre a apresentação do doutor Ricardo? Por favor, fique à vontade. Olha só, Ricardo, você estava falando e estava me coçando aqui, porque essa questão de machine learning e do direito que você tem de esclarecimento de como a decisão foi tomada, hoje em dia tem uma discussão muito presente no âmbito do direito penal em relação a isso, no tocante às informações do COAF. Tem uma discussão hoje muito grande sobre os limites da atuação do COAF e o crime de lavagem de dinheiro e as suas consequências, e uma das questões mais prementes, no meu entender, é essa, porque hoje em dia a gente sabe que, ok, a LGPD exclui da sua proteção os dados que são tratados para fins de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Todavia, por mais que a LGPD exclua, a gente, os criminalistas entendem que esse direito específico de você ter os esclarecimentos sobre como se deu a tomada de decisão da máquina, ele já existe porque hoje a gente tem a exigência de cadeia de custódia no processo penal. Então, você só tem cadeia de custódia preservada, mesmo na prova obtida por meio de decisão de inteligência artificial, se você puder saber como que foi tomada essa decisão, quais são os critérios da máquina, o que é utilizado, se a máquina evoluiu, como você disse, se teve machine learning e esses critérios foram evoluídos, se dentro desses critérios de machine learning que foram evoluídos, se teve alguma espécie de preconceito, se teve alguma espécie de alguma questão específica que não poderia existir por conta dos fins penais do COAF e das informações que são obtidas lá. Então, é uma situação que, apesar da LGPD excluir para a ação penal, os outros ordenamentos jurídicos trazem a mesma questão também no âmbito criminal, que a gente pode considerar que é um direito que se equipara à exigência de cadeia de custódia. Então, é uma questão tão importante e ela tem reflexos também imediatos também no direito penal. Era só para fazer esse comentário mesmo. Perfeito, doutora Raquel, muito obrigada pela sua intervenção muito pertinente. Essa questão do COAF é algo que é muito pouco discutido, mas que pode ter um impacto direto sobre direitos fundamentais das pessoas que estão envolvidas e que são donas dessas informações. O doutor Ricardo fez também uma brilhante exposição sobre decisões automatizadas e sobre inteligência artificial, e é algo que quando a gente pensa na sua utilização, por exemplo, para um diagnóstico de câncer de pele, então uma inteligência artificial treinada para identificar com um alto nível de precisão se manchas e pintas denotam que pode haver câncer ou não, é uma situação. Mas quando a gente pensa, leva isso tudo para o âmbito penal, e a inteligência artificial e as decisões automatizadas já estão presentes na esfera penal, a coisa muda um pouco de figura. Nos Estados Unidos, existem decisões automatizadas para decidir se prisioneiros terão direito ou não a condicional, e na semana passada foi divulgada uma notícia falando que a China desenvolveu um promotor com inteligência artificial, que é capaz de acusar as pessoas com 97% de previsão em alguns crimes comuns e mais simples, como fraude, direção perigosa, jogo, entre outros crimes de potencial ofensivo menor. E, basicamente, essa inteligência artificial, então, esse promotor chinês, foi desenvolvido para avaliar as evidências e avaliar o quão perigoso um suspeito é para o público. Então, está colocando nas mãos de uma inteligência artificial decidir sobre a potencial periculosidade de um suspeito. Essa inteligência artificial, ela foi treinada por 5 anos, de 2015 a 2020,
e passou por 17 mil casos. Então, é um trabalho muito extenso que é feito para treinar essas inteligências artificiais para que elas sejam capazes de tomar decisões automatizadas com um nível de precisão cada vez maior. Mas é claro que tudo vem com um preço e os riscos que estão envolvidos aí são proporcionalmente maiores a quanto se intensifica o uso da inteligência artificial. Então, muito interessantes as exposições de vocês, agradeço muito pelas palavras e pelos esclarecimentos, cada um na sua área. E temos algumas perguntas aqui que eu não vou direcionar a ninguém em específico, a princípio, deixa eu ver. Não vou fazer em ordem, tá? Vou fazer na ordem que está aqui no nosso chat, vocês me perdoem. A primeira pergunta foi feita pelo Marcelo Borges, e ele pergunta se deveriam ser cobrados dos departamentos de proteção de dados um plano específico de cibersegurança que deveria ser aprovado pela NPD, ou se, por outro lado, isso extrapolaria os limites legais. Qual dos palestrantes gostaria de responder essa questão? Doutor Solano? Eu acho que o doutor Ricardo acho que tangenciou mais do que eu, que fiquei no aspecto internacional. Olha, Amanda, eu não vejo a LGPD, não a NPD, a LGPD traz uma questão muito importante, uma orientação que a empresa deve adotar todas as medidas de segurança. Vincular, submeter tudo isso à NPD, eu não vejo como uma alternativa nem viável, né? Então, assim, a LGPD já traz as orientações, já traz o caminho, fala das boas práticas. Não vejo como funcional cada empresa submeter para avaliação, né? Porque ali, inclusive, a gente tem muitas questões relacionadas até ao segredo do negócio, né? Das atividades que elas fazem. Imagine submeter tudo isso, como faz para a NPD. Então, eu acredito que as empresas têm que adotar todas as práticas políticas de segurança da informação. Estou recebendo aqui algumas mensagens de alguns profissionais dessa área assistindo o nosso evento. Essa é uma atividade extremamente especializada, que demanda conhecimentos específicos, profissionais treinados, mas eu não vejo como razoável que uma empresa submeta a uma certificação, uma avaliação da NPD para que ela diga, ok. Porque imagine que você diga, que a NPD diga, ok, então você está certificado, e acontece um incidente. Vejam que não faz sentido, né? Um médico, você não vai acontecer nada com você. A NPD fala assim, você está certificado, seguro. Eu não vejo como viável. A questão é interessante, mas a minha opinião é nesse sentido. Aproveitando que já está aqui conosco, antes de fazer perguntas aos demais palestrantes, doutor Ricardo, J. Reis está perguntando se a inteligência artificial, mediante o artigo 7º da Constituição, que preconiza sobre a proibição da automação, já que cada vez mais estamos com um universo automatizado? Então, ele gostaria de saber sobre a relação do artigo 7º da Constituição, mais precisamente o inciso 17, que preconiza sobre a proibição da automação. E, por outro lado, estamos em um universo cada vez mais automatizado. Olha, excelente tema. Só que a mesma Constituição, e eu não sou um constitucionalista assim com uma ótima memória, também fala do desenvolvimento, também fala do desenvolvimento econômico. E hoje, quando a gente fala da automação, a gente está falando de desenvolvimento econômico. Na terça-feira, nós falamos das inúmeras maravilhas que as tecnologias, inclusive a inteligência artificial, traz para a nossa sociedade. A doutora Amanda acabou de trazer um exemplo. Imagine você fazendo um exame com alto poder computacional, com um diagnóstico preciso, com uma decisão automatizada, com uma análise preditiva indicando. Então, Amanda, a gente precisa colocar nessa discussão o equilíbrio. Então, hoje, há um consenso em que sentido? 100% da automatização ou a substituição do homem pela máquina não é o melhor caminho. O melhor entendimento é, vamos trabalhar juntos. Hoje, é um conjunto de boas práticas de responsabilidade social, ambiental, que nós entendemos por ESG, e eu falei isso na terça-feira, o Fórum Econômico Mundial traz regras, sugestões específicas.
Em que sentido? Olha, se uma empresa automatizar demais, aumentar o desemprego, ela não será bem vista, eventualmente até mesmo punida. Só que, ao mesmo tempo, essa lei fala assim: treine os seus colaboradores em inteligência artificial. Treine a todos, não só a liderança, não só os homens, treinem homens e mulheres, treine a liderança, treine a base da pirâmide. Então, a gente precisa, J. Reis, encontrar um equilíbrio. A gente gosta muito, não é maravilhoso esse momento que a gente pode estar aqui com centenas de advogados diante da tecnologia ao vivo? Isso é maravilhoso, né? Só que a gente precisa compatibilizar esse desenvolvimento, a manutenção do emprego, embora ele não tenha tocado especificamente nesse assunto, com o desenvolvimento econômico, né? Está em discussão no Senado uma lei específica, o Marco da Inteligência Artificial, já há conteúdos emitidos pelo governo federal de uma política de inteligência artificial. Eu acredito que o Brasil, quanto antes, e a gente caminha para isso, deve investir cada vez mais nessas novas tecnologias, tomando todos os cuidados para que não aconteça a substituição. Muito obrigada pela sua resposta, doutor Ricardo. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Solano, para que ele responda uma pergunta muito pertinente, feita diretamente a ele. Doutor Solano, como responsabilizar o Estado por um crime cibernético internacional? Por favor. Oi, doutora Amanda, obrigado pela pergunta. De fato, é a pergunta do milhão. A gente tem alguns parâmetros, porque a gente sabe que as fontes de direito internacional, elas são além, né, dos tratados, do costume internacional, algumas fontes de soft law, como, por exemplo, o Manual de Tallinn 2.0 sobre direito internacional, aplicava às operações cibernéticas, que é de 1917, que foi um manual que foi redigido por 19 professores de direito internacional, sob a liderança do professor Michael Schmidt, e que foi feito no âmbito da OTAN. E só que lá não discutiram os padrões certinho, por exemplo, de provas que pudessem ser aplicadas às violações cibernéticas. Lá está previsto no Manual de Tallinn que eles seriam resolvidos pelo foro competente. Até faz sentido, porque é uma matéria processual, então, tendo o Estado ou a Corte Internacional reconhecido a sua jurisdição sobre aquela matéria, pelo princípio da plenitude jurisdicionis, então o aspecto processual e procedimental é sempre regido pela lei do foro, pela lex fori. Mas o manual fala que um ataque cibernético originado de uma infraestrutura governamental de um Estado, embora não seja suficiente para imputar sua pronta responsabilidade, é uma indicação razoável de culpa. Isso até faz sentido, porque no internacional público, nas provas circunstanciais, elas são comumente utilizadas, e até muitas vezes suficientes para determinar a responsabilidade dos Estados. Então, para falar de jurisprudência, no caso da Corte Internacional de Justiça, tem um caso clássico, que é o caso do Canal de Corfu, o Reino Unido apresentou, naquele caso, provas circunstanciais contra a Albânia. Então, ele alegou na Corte Internacional de Justiça, o Reino Unido, que a Albânia teria conhecimento, ou deveria ter conhecimento, de que existiam ali naquela região do seu estado, o Canal de Corfu, a existência de minas explosivas que atingiram o navio da bandeira do Reino Unido. Então, a Corte entendeu que, naquele caso, as provas poderiam ser extraídas da inferência de fato, desde que não deixasse margem para as chamadas dúvidas razoáveis. Então, se a gente pega um exemplo prático recente, em julho de 2020, teve uma empresa de cibersegurança, a Group IB, ela tem a suposta identidade de um dos hackers mais famosos, mais procurados do mundo. Atribuiu o hacker para o cazaque Andrei Turkin, que seria ele, o hacker conhecido como uma sigla, era FXMSP lá na Deep Web, e também chamado como Deus Invisível. Esse era o nome do hacker. E para ele, a ele foi atribuído o furto de informações confidenciais de mais de 300 empresas, eu acho que de mais de 40 países, e dentre os quais 2 empresas brasileiras. Então, segundo notícias da imprensa internacional, o hacker ele foi identificado por padrão de comportamento na Deep Web. Quer dizer, o que é padrão de comportamento? Postagens semelhantes, textos e expressões que foram expostas após ele ter sido banido de um monte de fórum online que eram hospedados na Rússia. E supostamente porque ele estava tentando vender justamente o acesso
as redes do próprio governo russo. Olha só que sujeito, né? E aí o governo do Cazaquistão, ele se negou a reconhecer aquelas evidências, né, aquelas textos, expressões semelhantes, enfim, como provas suficientes. E por conta disso, o Cazaquistão não promoveu medidas cabíveis para prender o Andrei Turkin. Então, o ponto de fato é duvidoso, né, que essas evidências de padrão de comportamento, mesmo que robustas, elas pudessem ser interpretadas, né, como uma série de fatos interligados e levando logicamente a uma única conclusão, né, sem deixar espaço a tais dúvidas razoáveis, como aconteceu no canal de Corfu. Então, ficaria difícil para um Estado como o brasileiro, no caso, que teve 2 empresas invadidas, propor condenações internacionais contra o Cazaquistão numa eventual corte internacional. Então, vamos imaginar por hipótese, né, o reclamante, o Estado brasileiro ou outro Estado, ele teria que provar não só que as atividades do hacker teriam se originado no Cazaquistão, mas também teria que afastar a possibilidade de que essas atividades não foram falsificadas, sei lá, por uma ocultação de IP ou utilização de VPN, outras formas que existem de disfarce no cyberespaço, porque é o princípio da distribuição do ônus da prova, né? Cabe o ônus da prova também no direito internacional a quem alega. Outra coisa que um autor, sei lá, por hipótese, o Brasil teria que fazer é provar o grau de omissão ou até, sei lá, se fosse o caso, de participação do governo do Cazaquistão nesse tipo de cybercrime, o que é muito difícil, mas muito difícil mesmo hoje em dia, porque até em governos que são constantemente acusados de incentivar a cyberpirataria, como é o caso da Coreia do Norte, até hoje nenhum Estado chegou com uma prova definitiva, robusta, de que o Estado teria participado de um cyberataque. É uma coisa muito complicada. Embora o Mauro de Tallinn fale que a mera utilização de uma infraestrutura como um servidor localizado no Estado poderia significar um certo grau de culpa do Estado estrangeiro, a gente sabe que, na prática, para seguir os parâmetros da jurisprudência internacional, no caso do canal de Corfu, a gente tem aí um espaço meio longo. Então, essa é uma matéria, eu diria, doutora Amanda, que está na fronteira do conhecimento relacionado a direito internacional, direito do processo internacional, direito internacional público, para resolver esse tipo de questão. Respondi, mas não Perfeito, respondi. doutor Solano, muito obrigada. Vou me utilizar de uma licença poética aqui para dizer que, na prática, a teoria é outra, né? Isso que dizem. E é a mais pura verdade. Quando o assunto é esse, na prática é outra história. E, bom, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Raquel. Foram feitas, na verdade, várias perguntas direcionadas a ela, mas eu vou dar uma resumida e fazer de uma vez aqui. Primeiramente, qual é o número do projeto de lei para a inclusão do tipo penal ao artigo 154 do Código Penal? E, em seguida, o decreto 11.034 de 2022, de certa forma, acabou por regulamentar o CDC com a LGPD? Por favor, doutora Raquel. Obrigada, gente, pelas perguntas. Em primeiro lugar, a pergunta sobre a inclusão do artigo 154C do Código Penal, na verdade, não é um projeto de lei, ainda é um anteprojeto que foi elaborado pela Comissão de Juristas, que foi formada na Câmara dos Deputados. É fácil de você achar o texto desse anteprojeto, é um texto longo, se não me engano, tem 50 páginas, 58 páginas. Só você digitar no Google Comissão de Juristas, LGPD Penal, vai aparecer o texto que foi aprovado por eles e foi entregue oficialmente na Câmara dos Deputados. É um texto bem legal, porque ele não tem só uma sugestão de projeto de lei, mas ele tem umas explicações, ele é baseado em eixos diferentes de preocupações, é bastante interessante. Já a questão sobre o decreto 11.034, se ele regulamentou as questões do CDC, eu entendo, na verdade, que ele é um decreto que trata especificamente dos saques, né? Então, ele trata especificamente de um setor muito específico das empresas e tudo, então a gente não pode dizer que ele tem uma abrangência grande. E ele, apesar de dizer que você não pode, condicionar o uso do saque ao fornecimento de dados pessoais, ele tem um artigo que apenas faz referência às disposições da LGPD e determina que elas sejam observadas no tratamento dos dados pessoais eventualmente obtidos. Então, eu não acho que a gente pode dizer que regulamentou, mas, obviamente, faz um diálogo e é importante que seja
observado isso, mas de toda forma, eu acho que a única disposição específica que é da lei, que leva em consideração os dispositivos da LGPD, é esse que condiciona, que não deixa que se condicione o saque ao uso dos dados pessoais, mas não posso, eu acho que não dá para a gente dizer que regulamentou, assim, entendeu? Eu acho que é só mais um diálogo entre as duas fontes mesmo. Lembrando que é específico aos saques. Acho que é isso. Amanda, só para finalizar, eu passei batido no começo de agradecer a Isabela Marques, da Secretaria de Comissões da OAB, por todo o apoio que ela prestou nesse evento e para a gente especialmente. E, mais uma vez, dizer que é uma honra muito grande participar desse evento com todos os colegas que nos assistiram, claro, e principalmente com você, com o Ricardo e com o Solano, que são profissionais que eu admiro muito, que são exemplos que todos deveriam seguir, os nossos colegas aqui que estão nos assistindo, são pessoas geniais, profissionais maravilhosos. Obrigada de novo. Obrigada a você, doutora Raquel. E esses agradecimentos, gente, são protocolares, mas são totalmente sinceros, porque eu estou impressionada com a organização e com o empenho da OAB, aqui representada, então, pelo presidente, pela Isabela Marques. Realmente, esse evento está sendo algo inacreditável e essa organização foi impecável, não tem outra palavra. Também agradeço a doutora Ana Lusa pelo convite para estar aqui hoje e amanhã. Amanhã o tema discutido será saúde, proteção de dados e consumidores. Então, a perspectiva vai ser pelo lado dos titulares de dados, ou seja, dos pacientes. Então, se você nos acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar amanhã, o último dia do evento, porque essa discussão promete ser muito interessante e, inclusive, foi feita uma pergunta aqui no chat a respeito da possível responsabilidade do DPO, do encarregado de dados, do controlador, do operador, e não respondi porque esse tema será discutido amanhã. Então, fica aqui o teaser e o convite para essas mais de 170 pessoas que estão aqui nos acompanhando dos mais diversos lugares, para nos acompanharem amanhã também no encerramento desse evento. Eu passo a palavra para o doutor Solano de Camargo como presidente da comissão, caso ele queira encerrar aqui a transmissão e reiterar os agradecimentos. Muito obrigado, doutora Amanda. Olha, gente, acho que foi uma noite de muitos temas em abertos, né? Temas muito instigantes, e eu acho que é por aí. Acho que é difícil encerrar uma discussão como a gente fez hoje, sem levantar mais dúvidas do que como a gente começou. Mas acho que faz parte, né? Uma discussão que a gente tem, que ela esbarra em assuntos acadêmicos, assuntos práticos, mas eu queria agradecer a presença de todos, principalmente a presença do Ricardo, que aí substituiu, infelizmente, a presença de um colega que não pôde participar, que teve que ser cometido por outros compromissos de urgência, mas foi uma satisfação, uma honra muito grande participar desse painel de hoje, aberto por nossa presidente, pela Patrícia Panzolini, e é sempre uma satisfação enorme dividir uma mesa com as minhas colegas aqui do Internacional, a Raquel, a Amanda, de novo agradecendo o Ricardo, agradecendo o pessoal do Educalibras, né, na pessoa da Amanda, do Wallace, ao pessoal da Secretaria de Comissões, na pessoa da Isabela Marques, e convidar todo mundo de novo para assistir amanhã o grande encerramento. Não percam, porque também senão não ganha o certificado. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.